Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai Celestial, obrigado por esta manhã, Senhor, quando o Senhor nos trouxe na Tua casa, com esse objetivo tão puro, tão santo que o Senhor colocou em nossos corações, de adorar o Teu nome nesta manhã. Foi numa manhã como essa que o Senhor levantou dentre os mortos, Pai, selando a Páscoa e nos dando a certeza de que todos que em Ti dormirem levantarão também. Querido Deus, e aqui estamos comemorando os benefícios, ó Deus, da Tua ressurreição. Bendito seja o Teu nome. Enquanto Te adoramos, Te louvamos, Senhor, também esperamos o pão, que é o alimento da nossa alma, que o Senhor possa distribuir nesta manhã, conforme a necessidade do coração de cada filho e cada filha do Senhor. Pois é para isso que aqui viemos, Pai, e queremos cada dia ser melhores cristãos. Disse o profeta do Senhor que esta é a razão de virmos à sua casa, para sermos melhores filhos e melhores filhas. Nós nos colocamos em Tuas mãos, pedimos a Tua unção, perdão de nossos pecados, nossas falhas, e que a Tua misericórdia possa envolver cada um de nós nesta manhã. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, lhe pedimos. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a cada um. É um grande prazer estarmos na casa de Deus nesta manhã, né? Bastante frio, mas vocês vieram, né? Algo mais forte Ele tirou da cama, né? Ele tirou das cobertas quentes, eu creio que em torno de uns 3 graus por aí, né? Mas Deus, Ele nos dá realmente, nós temos razão, né? Nada nos segura em casa. Vamos, nesse momento, abrir nossas Bíblias em Juízes, capítulo 6, e as crianças podem descer, elas terão a escolinha, né? Juízes 6, versículo 7 até o versículo 14. Vamos ler então a palavra de Deus. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem, profeta, aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, abisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?
e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra. Podeis assentar, irmãos. Eu quero, nesta manhã, com a graça de Deus, falar sobre um tema que eu dei como título: Como agir para ver os milagres. Se queremos ver os milagres de Deus, milagres não só na esfera da cura divina, mas milagres especialmente no que se diz uma vida realmente que expresse a Jesus Cristo. Porque o irmão Brana diz que uma pessoa, um pecador que se arrepende e é transformado, ele disse, é um milagre maior do que um paralítico andar. Nós não desmerecemos, é claro, de forma alguma, o milagre na esfera da cura divina. Nós somos gratos a Deus e muitas vezes temos presenciado Deus fazer isso na vida das pessoas e curar, libertar. Então, isso é maravilhoso. Mas eu quero, nesta manhã, abranger na linha de milagres, ver a ação de Deus, ver os milagres de Deus de uma maneira mais profunda, que é no interior da nossa alma. Amém? Agora, o profeta pregou a mensagem, a qual eu quero ler alguns parágrafos, que ele deu o título: Se Deus é conosco, então onde estão todos os milagres? É uma pergunta que Gideão fez para Deus quando o anjo lhe apareceu e falou para ele que ele era um homem muito valoroso. Então veja que Gideão, Deus não aparece, irmão, para qualquer um. Deus aparece para aqueles que realmente creem em sua palavra. Porque veja que Gideão, ele mostrou em sua pergunta que ele fez ao anjo, que ele sabia do que se tratava o Deus de Israel. Era um Deus de milagres. Deus não aparece para pessoas que vivem uma vida, vamos dizer assim, acomodada. Aquele crente superficial, aquele crente social, que é um grande perigo. O profeta disse que haveria 3 males que assolariam a terra nos últimos dias: a pressão dos ricos, a depressão. Você vê, estava lendo a mensagem, o profeta dizendo psiquiatras tratando psiquiatras. É um mundo de neuróticos. O terceiro mal, o profeta diz, seria a vida superficial. Desses 3 males, o pior deles é o último, né? A vida superficial. Porque a pressão dos ricos, ela não nos tira do céu. Ela somente judia nós como pessoas, como seres humanos. A depressão é uma doença no espírito. Mas nós cremos que um cristão não deve aceitar a depressão e nem nenhuma outra doença, porque todo que é tipo de demônio são cargas de Satanás. E você não pode carregar mochilas do diabo, seus pertences. Você tem que deixar que ele leve, é dele, ele leve para onde ele quiser. E quando você tem uma fé posicionada na palavra, você não fica acariciando esses espíritos. Porque é triste, eu já tive a oportunidade de tentar ajudar pessoas, e da mesma forma que você
leva a palavra para lhe dar o conforto, você leva a promessa de Deus, eles revidam do outro lado, engrandecendo o seu problema e dizendo: não tem jeito, não adianta. Mas quando você tem uma fé como Gideão, você crê num Deus de milagres. Você crê num Deus que é além do problema que te envolve. Você veja que Deus sabe para quem Ele aparece. Em primeiro lugar, para que vocês relembrem, recapitulem a história de Israel, eles estavam sendo massacrados pelos midianitas por causa do pecado de Israel. Israel tinha se afastado dos caminhos de Deus, e os midianitas, a Bíblia diz que eles vinham sobre a terra como gafanhotos, e eles destruíam toda a plantação que Israel fazia, o trigo, a cevada, e a Bíblia diz que Israel empobreceu muito. Israel já estava vivendo sem uma perspectiva de vida. Muitos nem saíam de casa mais para semear o trigo, porque eles diziam: de que adianta eu plantar para os midianitas vir e pôr fogo, destruir, roubar? E aí então eles foram desanimando. Mas vocês observam que Gideão, ele estava no posto do seu dever, malhando o trigo para salvar das mãos dos midianitas. Enquanto muitos nem tinham saído para plantar, ele já estava colhendo. Ele era um homem valoroso. E o anjo foi ter com ele. E veja que quem é fiel no mínimo é fiel no máximo. Não adianta a pessoa querer dizer: não, nessa questão aqui eu não levo muito a sério, mas a questão de Deus eu levo. Irmão, uma coisa reflete a outra. Gideão ele era zeloso no natural. Provava também o seu zelo pelas coisas espirituais. E quando o anjo disse: homem muito valoroso, o Senhor é contigo, logo veio a pergunta: se Deus é conosco, onde estão os seus milagres? Onde estão os milagres que nossos pais nos contaram? Aí está, a fé dele cria num Deus de milagres, num Deus que podia tirar eles daquela condição triste que eles estavam vivendo. Mas o grande problema, irmãos, e o que eu quero realmente, porque você lê a mensagem, você vê muitos pontos maravilhosos, mas eu quero abordar um ponto específico aqui, que muitas vezes nós culpamos, como pregamos domingo à noite aqui, culpa a pessoa, ou culpa a si mesmo, no sentido de dizer: eu não presto. Na verdade, ninguém presta. O profeta diz: não existe uma igreja santa, não existe um homem santo. O profeta diz: existe um Espírito Santo no homem. Se o Espírito Santo está no homem, o homem é santo, mas o homem por si mesmo não é. Mas às vezes as pessoas começam a culpar a família, porque eu não consigo ser o que eu devo ser, mas também olha a esposa que eu tenho, olha o marido que eu tenho, olha os filhos, e vai culpando. Quando na verdade o profeta diz na mensagem Plantando uma Vinha, que a razão de não haver resultados, frutos, é onde a vinha está plantada. Quer dizer, é a atmosfera em que a pessoa está vivendo. E essa falta da pessoa reconhecer que a atmosfera da desobediência, a atmosfera da contradição para com a palavra de Deus, é o que está impedindo os milagres de Deus, a operação de Deus, a bênção de Deus na vida daquela pessoa. Amém? Então vocês vejam aqui que as pessoas culpam, né? Eu quero ler aqui o parágrafo 32 dessa mensagem, aonde o profeta nos diz exatamente sobre isso. Quero que os irmãos acompanhem passo a passo. Ele diz assim, 32, é isso: o diabo não pode pôr o pé em vocês para lhes ferir,
enquanto vocês não tiverem se afastado de Deus. Então, a resposta é a seguinte: cadê os milagres de Deus? Onde está a operação de Deus na minha vida? Primeira coisa que devemos fazer, olhar para nós e ver que posicionamento estamos tendo concernente à palavra de Deus. Porque tem uma coisa, irmãos, da parte de Deus não haverá falha, não haverá atraso concernente às suas promessas, são fiéis e verdadeiras. Amém? O diabo não pode pôr um pé em você para lhe ferir enquanto você não tiver se afastado de Deus. Vocês devem primeiro se lembrarem disto. Examine quando alguma coisa acontecer e veja se você está em fé ou não. Veja se você está pronto para se colocar com Deus. Então recorde, o diabo não pode fazer mal algum se você está em Cristo. Amém? Este lugar aqui nós deixamos pouco. Então, o diabo não pode fazer mal algum se você está em Cristo. E quando você vem, irmãos, para a história aqui de Gideão, você pode ler depois todo o capítulo 6 em casa, com calma. E você vai ver que o Deus envia um profeta para advertir eles, né? Na sequência aqui, na sequência um profeta aparece em cena e diz: eu tirei vocês do Egito, e eu falei que não deviam temer os deuses desse povo, mas vocês se afastaram dos meus caminhos. Já veio a resposta, para Gideão ver e entender que se ele queria ver os milagres, havia uma razão pela qual os milagres tinham sido afastados da vida daquele povo. Mas eu quero que vocês observem aqui, nós temos que olhar, por um lado, o povo, e pelo outro lado, Gideão como tipo de um crente que conhece a palavra. E o povo, já generalizando as pessoas ali, já estavam vivendo uma vida totalmente esquecida do que era Deus. Na verdade, eles nem mais tinham Deus na vida deles. Por isso, eles nem podiam perguntar onde estão os milagres de Deus, porque eles nem mais criam em Deus. E esta, irmão, é a sequência dos passos de uma pessoa que vai se afastando de Deus. Ele vai perdendo a ligação com Deus e vai esquecendo-se, tendo uma amnésia concernente à natureza de Deus, aos atributos de Deus, às qualidades de Deus de fazer milagres. Se Deus aparecesse para algum do povo, eles não e falasse como falou para Gideão: homem muito valoroso, o Senhor é contigo. Eles iam ficar olhando assim para aquele anjo. Que Senhor? Quem é ele? O que você está falando? Mas quando falou para Gideão, ele cria no Deus de milagres. Por isso Deus foi a ele. Ele disse: então onde estão os seus milagres? Porque tem que acompanhar. Se Deus está conosco, e o anjo disse: o Senhor é contigo, a pergunta foi: onde estão os milagres então? Porque ele é sobrenatural, e onde ele está, os milagres têm que acontecer. Vocês estão compreendendo, irmãos? Nós não devemos, igreja, deixa Deus colocar isso no nosso coração, nós não devemos nos acomodar. Ah, mas milagre só foi para os tempos passados. Ah, o Mombrana fez no ministério dele, Deus atuou daquela maneira porque era o profeta. Nós li ainda essa semana ali na oração, ali na sexta-feira, no final eu li ali sobre Telly Osborne. Muitos ouviram falar dele, né? Ele vinha muito no Brasil, inclusive ele faleceu no início desse ano. Telly Osborne foi um discípulo do irmão Branham. E Telly Osborne, ele, muito amigo do R.R. Soares, né? Ele estava frequentemente ali pregando na igreja do R.R. Soares. E é uma lição para nós olhar, uma lição que eu digo não para seguir, mas para nós tomarmos cuidado, porque Telly Osborne
foi um discípulo do irmão Branham, no que se diz, ele viu o poder sobrenatural na vida do profeta, e ele então se posicionou para ser um pregador. Mas se vocês verem, ele foi até a casa do irmão Branham, e o profeta diz que ele era um homem um tanto nervoso, o T.L. Osborne, correndo de um lado para o outro, e disse: irmão Branham, será que Deus pode me dar um dom de cura? O profeta chamou ele e disse: não faça isso, Osborne. Pregue a palavra de Deus. O profeta disse: essa questão de cura divina vai chegar a uma situação tão baixa, uma lama de sujeira. O que o profeta estava dizendo com isso? Ele estava vendo o que nós estamos vendo hoje, só que ele via pelos olhos proféticos. Nós vemos um tal de apóstolo aí, que vive uma vida, vocês sabem, totalmente contrária à palavra de Deus, enriquecendo-se ilicitamente, conduzindo o seu povo a uma vida depravada, sem nada da palavra de Deus, e somente embalando o povo na questão de milagres, de curas e de manifestações. Por isso o profeta diz: não faça isso, Osborne. Não queira você ser um pregador de cura divina, porque isso chegará a uma situação baixa, lama, sujeira. Mas aí você não pode ir para o extremo. Olha a sequência do conselho do irmão Branham, e ele diz: pregue a palavra, que os milagres acompanharão, as curas acompanharão. O que o profeta estava dizendo? Não vá, Osborne, se dedicar só na linha da cura divina. Seja um pregador da palavra, porque a cura, os milagres vão acompanhar. Está entendendo? Nós não somos contra a cura, de forma alguma, não precisa nem dizer isso. Os milagres de Deus, nós cremos e temos visto em nossa vida, mas a questão é, não pode deixar a palavra de Deus de fora. E o Osborne fez isso, T.L. Osborne. Ele somente desobedeceu o conselho do profeta e se colocou como um pregador de cura divina, sem nada do evangelho que prepara, que transforma a alma das pessoas. E chegou a situação que chegou, infelizmente, o ministério dele, né? Então vocês vejam que o sobrenatural, ele acompanha a Deus. E quando o anjo disse: homem muito valoroso, o Senhor é contigo, ele diz: então onde estão os seus milagres? Porque se Deus está comigo, tem que haver a manifestação dos milagres. Aí você veja, lendo ali, que o profeta, aparece um profeta em cena e diz para o povo: eu tirei vocês, Deus dizendo, do Egito. Eu disse para vocês não se enredarem com os deuses. Mas que tipo eles tinham já levantado altares a Baal? Por isso eu disse, Deus nem apareceu para aquele povo, para o povo em si, porque o povo nem sabia o que era Deus e o que era a natureza de Deus. Mas Gideão sabia. E na sequência, aí então Gideão ouviu ali o conselho do anjo, tudo, ele disse: então é o seguinte, se realmente é o Senhor que está falando comigo, espera aqui um pouquinho, até que eu volte te trazer uma oferta. E ele correu, matou o animal ali, cozeu, preparou pães asmos, trouxe o caldo da carne e, de repente, demorou lá o quê? Umas 3 horas até preparar tudo isso, e voltou, e o anjo estava esperando ele. Aí o anjo disse: coloca a carne, coloca o caldo, coloca os pães em cima da penha, em cima da pedra. E Gideão colocou em cima da pedra tudo, então o anjo tocou com o cajado, fogo desceu do céu e consumiu aquela oferta, ou seja, Deus recebeu a oferta de Gideão, comprovando que ele estava com ele e ali estavam os seus milagres. Amém? E aí então, a ordem dele foi o quê? A ordem do anjo. Primeira coisa que Gideão devia fazer, vocês lembram? Quem lembra? Vai, a ordem do anjo disse: vai e derriba o altar de Baal da casa do seu pai. Olha, irmão, a coisa começa pela casa. Na casa do pai dele havia um altar a Baal. Como é que os milagres de Deus podiam estar no meio deles?
Vou ler até para nós aqui, ó. Então Gideão edificou ali um altar. Aí então o anjo, depois que Gideão viu que o anjo tocou na oferta, e o fogo consumiu a oferta, aí ele estava realmente comprovado que ele estava diante de Deus. Pode ver que isso é maravilhoso, irmãos. Um filho de Deus que tem discernimento não vai, irmãos, em busca de qualquer ventinho, não. Ele quer comprovar pela palavra. Pode ver, irmão Brano, acostumado a milhares e milhares de visões, mas nunca chegou para o povo e jogou uma visão para o povo sem antes comparar aquela visão com a palavra. Isso é atitudes. Eu falei outro dia sobre atitudes do irmão Brana. Tem pessoas que jogam qualquer coisa para ver o que vai dar. Depois tem que estar reformando aquilo que jogou. O profeta, a atitude dele como profeta, vivendo uma vida no sobrenatural, toda vez que ele recebia algo de Deus, ele ia comparar com a palavra. Mas estava desconfiando de Deus? Não é que estava desconfiando de Deus. Ele realmente queria saber se era Deus ou não. Porque se era de Deus, ia fechar com a palavra. E Gideão mesmo vendo aquele homem, o homem falando com ele, dizendo todas as coisas, tudo estava muito bem, mas ele disse, eu vou trazer uma oferta. Ele conhecia a palavra. Ele sabia que um dia Elias foi oferecer uma oferta e o fogo desceu do céu. Se o Senhor é comigo, porque a palavra diz, homem muito valoroso, Deus é contigo. Se o Senhor é comigo, então onde estão os milagres? Aí disse, espera aí que eu vou trazer uma oferta para o Senhor então. Se era Deus, fogo ia descer do céu. Vocês estão entendendo a qualidade de Gideão? E quando ele largou ali a oferta sobre a pedra, o anjo tocou com a vara e o fogo desceu e recebeu aquela oferta. Aí ele se deparou, estou diante de Deus realmente, porque os milagres estão aqui. Aí ele disse, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor cara a cara. Quer dizer, agora eu como mortal vi ele, e agora? Aí o anjo disse assim, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou, Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abisritas. Olha aqui, ó. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, quer ver os milagres? Quer ver os milagres na tua vida? Põe a casa em ordem. Porque a ausência de milagres, irmãos, não é culpa de Deus. A ausência, eu disse para vocês que eu estou falando de milagres aqui, mas vocês ampliam. O milagre de uma vida transformada, milagre da paz na casa, o milagre do batismo do Espírito Santo e o milagre da cura divina também, tudo isso. Mas quer ver isso acontecendo? Põe a casa em ordem, põe a vida em ordem. Porque todo esse mal estava acontecendo para Israel, os midianitas escravizando eles por causa da desobediência. Porém, aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. A coisa começou ali, ó, na casa. Nada de pregar para os outros, para depois, não, culpar os outros, não, mas tem um altarzinho aqui, é pequenininho, é que os outros começaram, e aí meu pai sabe como é que é. Não, começa na casa. Olha só, a saber o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, olha só, para ele derrubar o altar do Baal da casa do pai dele, ele teve que fazer de noite, para não ser linchado pelo povo que se chamava o povo de Deus. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos e fez com o que o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez-o de noite.
Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no lugar do novo no altar novo, de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez essas coisas? Ah, irmãos, aqui é maravilhoso. Ó. Eu disse para vocês, não disse, que a vida de Gideão era diferente do povo. Por isso Deus apareceu para ele. Quando o povo levantou pela manhã e viu o altar derribado, eles disseram: quem fez isso? A não ser Gideão. Eles não viram, mas eles sabiam. Quem é que tem qualidade para vir derrubar nossos deuses? Quem é que tem qualidade para vir contradizer os erros da nossa vida? Vocês vê? Olha aqui, ó. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no lugar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando, pensaram, e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra. Pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava no pé dele. Porém Joás disse a todos, mas o Joás, o pai, sabia o filho que tinha também, né? Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendeis vós por Baal, livrá-los-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda amanhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribar o seu altar. Quer dizer, vocês estão agora aí brigando por causa de Baal? Se ele é Deus, que ele brigue por ele mesmo. E aí então começou Deus libertar Israel através de Gideão. Mas Gideão, não sei se vocês estão me compreendendo aqui, ó. Ele conhecia a natureza do seu Deus. Porque quando o anjo disse: Senhor é contigo, varão valoroso, a pergunta foi imediata: então onde estão os milagres? Ele sabia que o Deus era um Deus de milagres. E ele tinha as qualidades realmente de uma pessoa que Deus podia aparecer para ele e confiar uma obra na vida dele. Agora o profeta disse, nós lemos aqui, que o diabo não pode pôr um pé contra um crente, se o crente não estiver fora da palavra. Se ele estiver fora da palavra, o diabo pode colocar o pé e o que ele mais quiser por cima daquela pessoa. Parágrafo 34, o profeta diz aqui, ó, isso aqui, irmãos, é para balançar nossas consciências. No parágrafo 34 ele diz assim, ó: não é esta a imagem da igreja hoje? Tão logo que sai de uma situação difícil, entra noutra, de um problema no outro. Mas é chegada a hora de ação. É o mesmo agora, a hora de ação chegou. Ação, irmãos, não planos. Saudoso pastor Manuel Roldão, uma certa vez eu vi ele dizer assim, ó, menos projetos e mais execução. Nunca esqueci disso. Às vezes a gente projeta tanto, né? Eu vou me consagrar, eu vou fazer isso, eu vou ajudar na obra, eu vou evangelizar. Nunca faz nada. Então, menos projetos e mais ação. O profeta diz, é hora de ação, e é o mesmo agora. A hora de ação chegou. A hora chegou quando a igreja, que brinca, veio para uma parada com Deus. Não há mais brincadeira de igreja. Nós devemos nos voltar para o dever. Amém? Vamos cobrar disso de nós mesmos, irmãos. É hora de voltarmos para o dever de um cristão. Quer ver os milagres de Deus? Quer ver a ação de Deus na sua vida? Como está teu dever para com Deus? Eu creio que o próprio Deus colocará isso no coração do povo esta noite, que é hora de parar de brincar de igreja, brincar de ser religioso, brincar de ser justo, e agora é hora de ação. Amém? Parágrafo 65 até o 69. E ele disse, né, Gideão, né? Se Deus é conosco, onde estão todos os seus poderes e milagres?
porque nós entendemos. Ouça quão espiritual era Gideão. Por outro lado, ele disse: se nós entendemos que Deus é um grande Deus de operações poderosas, Ele é um grande Deus de milagres. E se Ele é por nós, se Ele é conosco, e Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, onde posso ver seus milagres? Onde posso ver este Deus em ação? Onde está Ele, se Ele é por nós? O poderoso homem de valor poderia referir-se ao passado, à velha palavra, e saber o certo, porque ele conhecia aquilo, que Deus é ser sobrenatural. E onde quer que um ser sobrenatural esteja, ele fará sinais sobrenaturais. Porque o sobrenatural está nele. Você não pode fugir deles. Como você pode encontrar-se com a vara, ou melhor, como você pode encontrar-se com a cara no vento, sem que tenha um vento soprando? Como pode você entrar na água sem ficar molhado? A água molha, é a sua química, ela molha. E quando você entra na água, você fica molhado, certo? Então, se Deus é Deus de milagres e Ele está conosco, os milagres nos atingirão. É como entrar na água, você vai se molhar. E quando você entra na presença de Deus, o sobrenatural, haverá sinais sobrenaturais e operação de Deus sobrenatural. Por essa razão ele disse: onde está a operação? Onde estão os milagres? Se Deus é conosco. Então, irmãos, é hora de nós deixarmos o conforto daquela vida confortada, aquela vida social, aquele crente fronteiriço, superficial, e entrarmos em ação, como disse o profeta. É hora de ação, é hora de nós dizer: não, o Deus que eu sirvo é um Deus sobrenatural. Então, por que essa vida de opressão? Por que os midianitas consumindo a nossa lavoura? Por que minha família não prospera? Por que minha fé não prospera? É hora, irmão, de a gente parar como Gideão e dizer: se Deus é conosco, então cadê os milagres? Cadê o novo nascimento na minha vida? Cadê uma mente limpa, pensamentos limpos, olhos limpos, atitudes corretas? Onde estão, se Deus é conosco? Nós não seguimos, irmão, esse tipo de evangelho que só quer as coisas, as bênçãos de Deus. Nós seguimos um evangelho que transforma a nossa vida. E o demais, como disse o irmão Brando Telly Osborne, a cura seguirá. Quer dizer, a bênção, a prosperidade seguirá a palavra na nossa vida. Aleluias. Parágrafo 77 da mensagem. Aquilo poderá ser facilmente dito entre nossas igrejas esta noite. Onde está aquele Deus que viveu uma vez? Ele morreu? Quer dizer, acabou? Ele se foi? Ele está seguindo? Ele está de viagem? Não, Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se nós dissermos que nós somos de Deus, então vamos ver onde Deus está. Vamos ver os sinais de Deus. Se esse tabernáculo está de pé por Deus, vamos ver Deus se movimentando entre nós. Vamos ver almas nascendo no reino. Vamos ver vidas sendo endireitadas. Vamos ver os doentes, os cegos, os surdos. Vamos ver seu poder operar, ser realizado. Deus em nossas mentes. Amém? Vamos, igreja. É um convite do profeta de Deus. Vamos agir. O profeta disse: é hora da igreja parar de brincar e agir. Se Deus está conosco, onde estão os milagres? Onde está o poder de Deus? Pastor Febrônio me ligou outro dia, agora da África, e disse para mim assim: leva a igreja a buscar o poder, a manifestação do poder de Deus. É isso, o evangelho é pregado em palavras e obras. Paulo disse assim: eu não prego o evangelho somente em persuasão de palavras, mas no poder e manifestação do Espírito. É pôr a fé em ação, irmão, é crer que o Deus que você serve é sobrenatural, e não aceitar uma vida raquítica, pisada, subestimada pelo diabo.
mas uma vida de triunfo. Aleluias! Me faz lembrar do grande general conquistador, creio que foi Napoleão, né? Quando ele estava numa batalha, e ali estava o exército inimigo, começou a avançar sobre o seu exército, e o seu exército foi declinando, foi definhando, e então Napoleão se apavorou, porque ele nunca tinha perdido uma batalha. E ele então olhou para o soldado que tocava a buzina, e disse: soldado, toque retirada. O soldado começou a tremer e não cumpriu a ordem. E ele disse mais forte: soldado, toque retirada. E o soldado começou a tremer com medo diante do seu superior. E aí então Napoleão gritou e disse: eu te ordeno, toque retirada. Aí o soldado olhou e disse: capitão, o senhor me desculpe, mas eu não sei tocar retirada. Naquela hora, Napoleão se envergonhou, porque ele lembrou que ele nunca ensinou o seu soldado a tocar retirada, porque ele nunca perdeu uma batalha. Aí ele olhou para o soldado e disse: soldado, toque avante. Avante! E o soldado começou a tocar a buzina, avante! E o povo foi em frente e venceu a batalha. Esse é o nosso Deus, é a atitude do nosso Deus. Não há nesta palavra, irmão, toque de retirada. Deus nos ensinou: avante, soldados da fé, avante contra o inimigo, contra todas as forças das trevas. Aleluias! Esse é o Deus que servimos, igreja. Você não pode se acovardar diante dos problemas. Ah, mas é difícil. Mas o nosso Deus é sobrenatural. Do nada ele fez todas as coisas. Minha vida tornou nada. Então entregue todo o nada na mão dele, porque do nada ele fez o mundo. Ah, irmãos, às vezes cremos em Deus somente na hora de coisinhas simples. Você tem que chamar o Deus sobrenatural na hora que você olha e diz: acabou, não tem mais esperança. Irmãos, Deus está nos convidando para isso. Espero que nós, incluindo a mim, cada um de nós, compreenda que Deus quer ver sua igreja em ação. Aleluias. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se Deus nos diz, e se nós dissermos que nós somos de Deus, então vamos ver onde Deus está. Vamos ver os sinais de Deus. Se esse tabernáculo está de pé por Deus, vamos ver Deus se movimentando entre nós. Vamos ver almas nascendo no reino. Vamos ver vidas serem endireitadas. Vamos ver os doentes, os cegos, os surdos. Vamos ver seu poder de operar ser realizado. Deus em nossas mentes. Aleluias. 165. O profeta diz: quando nós queremos ver o sobrenatural, devemos, primeira coisa, cobrar postura de nós mesmos. 165. Ele disse: o que tens em tua mão? Falando a Moisés, né? Eu sou o Criador da vida, eu sou o Deus que opera milagres. E antes que Moisés pudesse então ver o poder de Deus que realizava todas as coisas, primeiro ele teve que obedecer a Deus. E atirou a vara no chão e ela se tornou uma cobra. Oh, que coisa! E então, a obediência vem primeiro, antes que você veja seus milagres. Amém? A obediência vem primeiro. Que tal se Moisés ficasse arrazoando? Mas o que tem a ver jogar uma vara no chão? Irmãos, Deus nunca pediu para nós compreender, mas para nós fazer o que Ele mandou fazer. E Ele sabe o restante. Agora, ouçam aqui. Esta noite, irmão, eu digo para nós, esta manhã, se você quiser saber quem é Deus, é só agir segundo o que Ele disser aqui. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e vos tornareis um milagre. Esta foi a sua promessa, isto foi o que ele falou. Haja na sua palavra e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, vossos filhos, diz ser apenas para os apóstolos e para aqueles que estão longe,
tantos quanto o nosso Deus chamar. Isto é para onde é a promessa. Aleluias. Então, irmãos, nesta manhã, o que nós devemos fazer? Crer nesse Deus de milagres, amém? Crer que o Deus que nós servimos, irmãos, não é um Deus da história, é um Deus presente, é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda na sua essência. Então, se Deus é conosco, onde estão os seus milagres? Cobre de você mesmo. O profeta disse, vê se eu encontro aqui, ele disse que antes de nós vermos um milagre, vamos ver se eu encontro aqui. Olha aqui. Como você então verá um milagre, a não ser que se torne um? Nasça um milagre da graça de Deus para pegar o incrédulo e enchê-lo com o Espírito Santo. Jesus disse, a menos que um homem nasça de novo, ele não pode nem mesmo ver o reino de Deus. Se você quiser ver um milagre, torne-se um. Torne-se um. Deixe Deus operar em você primeiro. Ele tem que fazer alguma revisão, colocar algumas lentes diferentes em seus olhos, porque você está cego, morto em pecados e transgressões, espiritualmente cego, 2 vezes morto, certo? Deus tem que lhe dar vida, tocar seus olhos para que você possa ver, realizar um milagre e fazer de você um milagre, e aí você pode ver o Deus operador de milagres. Esta é a primeira coisa. Agora, ouço aqui, esta noite, irmão e irmã, se você quer saber quem é Deus, é só agir segundo o que Ele disser aqui. Você sabe, apenas o tocar de uma trombeta não derrubaria o muro. O que você poderia conduzir carruagens ao redor, tocando uma trombeta. Mas Deus disse, apenas marche em volta dos muros 7 vezes, e no último dia marche 7, e 13 vezes, e assim que vocês forem ao redor do muro, na última vez, deixe os sacerdotes irem primeiro, com a arca, e toquem a trombeta, e quando a trombeta soar, os muros cairão. O que eles fizeram? Eles viram o milagre de Deus, depois de terem agido por meio da palavra. Onde estão seus milagres? Haja a sua palavra primeiro. Amém? Então, o que Deus está nos dizendo, irmão? Quer ver os milagres de Deus? Haja de acordo com a palavra primeiro. Põe a palavra de Deus, edifique o altar. Antes de Elias ver o milagre de Deus descer e consumir o holocausto, a lenha, e lamber a água que estava no valo ao redor do altar, o que ele fez? Reparou o seu altar. De acordo com a palavra de Deus, organizou as coisas. Quando você pede, irmãos, poder, você, em outras palavras, está falando o quê? Vida vivida, consagrada. Porque, na verdade, nós não devemos nos preocupar com o poder. Devemos nos preocupar em ter uma vida em ordem. Porque os milagres seguirão uma vida que está em ordem de acordo com a palavra de Deus. Quando Gideão colocou em ordem a casa do seu pai, derribou o altar de Baal, edificou um altar a Deus no lugar daquele altar, e colocou ali o bezerro e fez uma oferta a Deus, Deus se manifestou, o milagre de Deus se apresentou e libertou Israel, irmãos, da mão dos midianitas com apenas 300 homens. Deus é um Deus de milagres. Há muitas pessoas, irmãos, sofrendo, chorando sobre a opressão do diabo. E é hora, irmãos, de nós pararmos e dizer assim, se Deus é conosco, onde estão os seus milagres? Mas quando há essa pergunta, a resposta de Deus na sequência vem como veio para Gideão. Pegue o boi, vai lá e derruba o altar de Baal da casa do seu pai.
Começa a limpeza pela casa. Seja um homem de posição, seja uma mulher de posição, e você verá, irmão, o milagre de Deus se manifestando na sua vida. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu quero deixar nessas poucas palavras, para que nós possamos realmente deixar Deus concluir o resto em nossa vida, concluir o restante da palavra, que você possa voltar para casa. E eu te convido para você ler em casa Juízes 6. Leia todo o capítulo, leia Juízes 7, Gideão com 300 homens, vence os midianitas, e você deixa Deus ampliar isso no teu coração. Eu creio, irmãos, Deus está nos chamando para pôr a nossa fé em ação. E a palavra de Deus disse aqui, a palavra de Deus nos mostra, profeta dizendo, é hora da igreja parar de brincar, é hora da igreja pôr a fé em ação, atitudes, deixa de cobrar a coisa de Deus. Deus não precisa ser cobrado, irmãos. Deus sabe o que é a sua responsabilidade de fazer. Somente faça aquilo que Ele pediu para você fazer. Ele disse, busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A bênção de Deus virá, a prosperidade virá, quando você pôr o teu altar em ordem. Quando você pôr os teus cultos domésticos em ordem, quando você pôr o teu tempo de oração, que você deixou há muito tempo, em ordem, quando você pôr a prática da leitura da mensagem em ordem na sua vida, quando você pôr rodar na sua casa coisas que tragam ambiente celestial, a palavra de Deus, hinos, então o sobrenatural virá sobre a sua vida. Às vezes olhamos para Israel e ficamos estarrecidos. Mas que povo terrível! Deus tirou eles com mão forte. Deus veio sobre a coluna de fogo. Deus veio sobre a nuvem. E ele chega e faz altar a Baal. Irmãos, olha para nós. Olha como Deus se manifestou em nossos dias. A maior manifestação através de um profeta sobre a terra. Depois de Jesus Cristo, nós vemos no nosso profeta. Profetas nascidos de mulher, não houve um sequer que teve o ministério na altura que teve o nosso profeta. E vemos pessoas criando seus altares também dentro de casa, trazendo coisas erradas, contrariando. Você diz, mas olha aqui, Deus disse, eu vos tirei do Egito, eu vos tirei da terra, daqueles deuses estranhos, vocês não se comprometam com esses deuses, agora Israel vem e edifica altares a Baal. Irmãos, e quando eu leio a mensagem e ela diz, quer expor o sinal? Dá um pontapé na televisão, dá um pontapé nas revistas imorais, dá um pontapé nos baralhos, e vemos pessoas trazendo esses altares de Baal para dentro de casa, assistindo todo tipo que é coisas erradas, irmãos. Vê se não é pior do que a situação de Israel. Aí quer cobrar de Deus milagres, aí quer cobrar de Deus o sobrenatural. Deus, irmãos, quando você pensar no sobrenatural, pensa na tua posição. O teu posicionamento para com Deus te dará o direito do sobrenatural agir em tua vida. E Deus está nos chamando, repito isso para que nós não esqueçamos, Deus está nos chamando para deixarmos de lado o acovardamento e nos posicionar num Deus sobrenatural e crermos, irmãos. Não fique se contentando com as coisas, não, com os problemas. Teu Deus é um Deus de milagres. O profeta disse aqui, o diabo não pode pôr um pé sobre você, enquanto você estiver sobre a palavra, vivendo a palavra de Deus. Então vamos analisar nossas vidas, vamos deixar de lado o arrazoamento, as coisas, o eu acho, eu penso. É hora, irmãos, de nós olharmos e ver a mensagem está aqui. Irmão Branham disse o seguinte, é que nós facilmente, irmãos, esquecemos o que Deus faz por nós. Irmão Branham disse que Deus criou o gravador para a noiva. Todo
mundo se beneficia com o gravador. Hoje tem DVDs, CDs, toda essa tecnologia. Irmão, foi o cientista. Deus inspirou ele, porque precisava gravar a voz do seu profeta. Para que hoje a voz do seu profeta estivesse diante de nós, na forma escrita, na forma da palavra. E o que vamos fazer com essa palavra agora? Vamos agir. Vamos ser valorosos como Gideão. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu espero que todos tenham entendido. Deus sabia as qualidades de Gideão, e o povo sabia também. Quem é que fez isso a não ser Gideão? Quem é que teria a qualidade de derrubar o altar de Baal aqui? Mas tem uma coisa, irmãos, eles desejaram matar ele. Mas daqui a pouco, quando eles viram o sobrenatural acontecendo na vida de Gideão, eles também começaram a derrubar os seus altares e se posicionaram ao lado daquele homem de Deus. Mas Gideão não foi derrubar o altar do povo, foi primeiro na casa do seu pai. Começa por ali. É você começar na sua vida e deixar que a sua influência contagie outros. Na hora que você toma um posicionamento, pode alguém ter atitudes como eles tiveram. Achar que é um fanático ou coisas mais. Mas quando ele vê o sobrenatural na sua vida, você vai ver as pessoas seguindo você. Você vai ver o filho seguindo, a esposa seguindo. A coisa, irmão, vai contagiando. Eu tenho visto nos últimos dias Deus chamando nós para uma posição individual, cada um olhar sua posição, como falamos domingo passado aqui. Veja onde você está plantado, que tipo de ambiente a sua fé está plantado, e aí você verá os frutos sucedendo em sua vida. Precioso Deus e eterno Pai, palavras não podem produzir, Pai, mas o Teu Espírito pode produzir. E eu creio, ó Deus, que é uma hora, como disse o Teu profeta esta manhã, é uma hora da igreja agir. Deus querido, quantos têm edificado altares para a vaidade, para a moda, para picotear os seus cabelos, para estar diante de programas indevidos. Ó Deus de misericórdia, tem misericórdia de nós e ajuda Teu povo, Senhor. Ajuda a se consertar, a se posicionar pela palavra, meu Pai, porque a hora que vivemos é uma hora de ação. Deus amado, o mundo está agindo de acordo com a unção que eles têm, mas a palavra diz que chegaria o tempo que o limpo também se tornaria mais limpo. Eu peço, ó Deus, eu quero ver os milagres na minha vida, eu quero ver os milagres em ação no corpo da noiva de Jesus Cristo. Pai, o profeta disse que o Senhor precisa de um homem que se posicione para que o fogo comece. Pai, faça com que nossos olhos vejam isso. Acende nossa alma essa posição na palavra do Senhor, meu Deus. Não deixa brincarmos, ó Deus de igreja. Ajuda nós a nos posicionar, porque a hora que vivemos é uma hora avançada, Pai. Eu oro e peço no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pai Todo-Poderoso, toma esta palavra nesta manhã, meu Pai, e amplia em nossos corações. Faça com que isso produza frutos em nossas vidas, Pai, pois eu peço isso encarecidamente a Ti. Eu me entrego em Tuas mãos, juntamente com a igreja, juntamente com a palavra, para que possa, Deus, isso ser, ó Deus, produzido em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos isso, Pai. Conclua esta obra, amplia isso em nossos corações e abençoe nossos irmãos ao redor desta nação, ao redor do mundo, Senhor, que possam todos nós juntos caminharmos em busca do sobrenatural. Ó Deus, em busca dos milagres, porque o Senhor é um Deus sobrenatural e nós queremos ver isso operando em nossas vidas. Que haja posicionamento em Teu povo. Abençoe cada ministério, abençoe cada grupo, cada igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Jesus, amém. Que a graça do Senhor seja conosco, Pai. Despede-nos na Tua paz e nos dê um dia abençoado, para que possamos preservar a Tua presença e à noite estarmos aqui para um grande culto, um culto de manifestação do poder sobrenatural entre nós.
No nome de Jesus Cristo lhe pedimos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tome essa palavra no teu coração e pede a Deus para que vivifique isso. Amém? Deus abençoe, até a tarde estejamos aqui, em nome de Jesus Cristo. Enquanto o irmão Beto vai cantando o hino, a igreja pode ir saindo calmamente.